Olá! No vídeo de hoje, nós vamos discutir sobre extremantes locais e globais. Essa parte da disciplina, nós vamos usar a derivada ou ver como nós podemos usar a derivada para definir e encontrar quais são os pontos de máximos e mínimos, tanto os locais quanto globais, das nossas funções. A princípio, nós vamos começar com o estudo dos máximos e dos mínimos locais. Começamos então com a definição. Se f é uma função definida no intervalo i, nós vamos dizer que um ponto A do intervalo de definição da função é um ponto de máximo local se existe um delta tal que, para todo x entre A menos delta e A mais delta, a gente tem que f de x é menor ou igual do que f de A. Veja que isso significa que o valor de f de A é o maior valor que a função f atinge numa vizinhança do ponto A. Então, nesse caso, a gente também vai falar que f de A é o máximo local da função f. De maneira completamente análoga, a gente define o que é um ponto de mínimo local, apenas substituindo a desigualdade de menor ou igual por maior ou igual. Então, a função f tem um mínimo local em f de A, se f de x é maior ou igual do que f de A para todo x numa vizinhança do ponto A. Então, representado graficamente, veja que x1 vai ser um ponto de máximo local, porque numa vizinhança de x1, os pontos, o valor da função f é sempre menor ou igual do que o valor de f de x1, enquanto x2 é um mínimo local, porque numa vizinhança de x2, os valores de f são sempre maiores ou iguais do que o f de x2. Aqui veja que como nós estamos observando apenas uma vizinhança em volta do ponto, apesar desse ponto f de x2 não ser um ponto de mínimo, veja que o mínimo da função tem valores que são menores do que o f de x2, mas mesmo assim ele é um ponto de mínimo local, porque a gente está olhando apenas numa vizinhança do ponto x2 e não no domínio inteiro da função. Vamos fazer um exemplo então. A função f é definida como cosseno de x, se o x está entre menos π sobre 2 e π sobre 2, e x, se o x está no complementar desse intervalo. Vamos verificar que essa função tem um máximo local no ponto x igual a zero e um mínimo local no ponto x igual a π sobre 2. Então vamos fazer aqui um gráfico dessa função. No ponto menos π sobre 2, a função vale x, então no menos π sobre 2 ela vai valer o valor da reta, e no π sobre 2 também ela vai começar a valer o valor da reta. Antes desses intervalos, a função, então no intervalo menos π sobre 2 e π sobre 2, ela vale cosseno de x, e a função cosseno ela é uma função que no zero vale 1, e tanto no π sobre 2 quanto no menos π sobre 2, ela vale 0. Então, a função, o gráfico da função que a gente está procurando é alguma coisa parecida com essa. Esse aqui seria y igual a f de x. Se x é igual a 0, a gente pode tomar então delta igual a π sobre 2, que aí é fácil verificar. Se o x está igual a 0, menos delta e mais delta seria o intervalo menos π sobre 2 e π sobre 2. E para todo x nesse intervalo, menos delta, delta, a gente tem que f de x é menor ou igual do que f de 0, já que o cosseno de x é sempre limitado por 1, que é o f de 0. Então, o valor de f de 0 é realmente o valor de máximo local. Essa é uma vizinhança em volta do zero, em que todos os valores nessa vizinhança são majorados por o valor de f de 0. E para a gente ver que π sobre 2 é um mínimo local, a gente pode fazer a mesma coisa, utilizando um intervalo e vendo que à direita desse intervalo a função vale x, então ela vai ser maior do que 0, e à esquerda nesse intervalo ela vale cosseno. Para formalizar uma escrita, se a gente tomar x igual a π sobre 2 e delta igual a π sobre 2 também, o mesmo delta que a gente pegou antes, então para qualquer x no intervalo π sobre 2 menos π sobre 2, que é 0,
e π sobre 2 mais π sobre 2, que é π, a gente vai ter que f de x é maior ou igual que f de π sobre 2. Então, eu vou deixar esse exercício, mostrar que a função f de x dada por x mais 2 para x no intervalo menos infinito menos 1, x ao quadrado se x está entre menos 1 e 1 se x é maior ou igual a 1. Ela tem um mínimo local quando x vale 0, um máximo local quando x é igual a menos 1, e todo ponto x maior ou igual a 1 é um ponto de máximo local também. Eu vou resolver esse exercício e colocar no próximo slide. Assim, quem puder baixar o slide vai poder ver a resolução do exercício, mas ele não estará nesse vídeo. O próximo teorema é o teorema que une esse estudo de máximo e mínimo com o estudo da derivada. Então, se f é uma função definida no intervalo aberto que é diferenciável, se a é um ponto de máximo ou mínimo, então a derivada no ponto A é necessariamente zero. Vou fazer aqui um esboço da prova desse teorema. Vamos supor então que A seja um ponto de máximo local e o caso de mínimo local vai ser análogo. Veja que a gente tem que verificar que a derivada vale zero, ou seja, a gente quer mostrar que o limite da derivada de x quando x tende a de f de x menos f de a sobre x menos a, a gente quer mostrar que esse limite vale zero. E o modo que a gente vai fazer isso é analisando os limites laterais. Então, o limite lateral pela direita, como a é um máximo local, a gente sabe que f de x é menor ou igual que f de a para todo x numa vizinhança do ponto A. Essa vizinhança pode ser também a vizinhança que a gente está tomando no limite, né? A gente pode tomar o limite só dentro dessa vizinhança. Então, pela direita, a gente sabe que o x vai ser maior do que a. Então, x menos a é maior do que zero. Já f de x menos f de a, como satisfaz essa desigualdade, vai ser um valor negativo, não? Menor ou igual a zero. Então, o limite pela direita, limite de x tendendo a pela direita, do quociente f de x menos f de a sobre x menos a, isso é um valor positivo e um valor negativo no numerador. Então, o sinal desse limite é menor ou igual a zero. Já se a gente toma o limite pela esquerda, veja que o que a gente tem agora, x menos a, se o x é à esquerda, o x é menor do que a. Então, esse valor é menor do que zero. Se ele é menor do que zero, quando a gente tomar o limite pela esquerda, o resultado vai ser maior ou igual a zero. Isso aqui vai ser maior ou igual a zero. Já se a gente toma o limite pela esquerda, veja que o que a gente tem agora, x menos a, se o x é à esquerda, o x é menor do que a. Então, esse valor é menor do que zero. Se ele é menor do que zero, quando a gente tomar o limite pela esquerda, o resultado vai ser maior ou igual a zero. Isso aqui vai ser maior ou igual a zero. Como o limite existe, né, já que eu estou supondo que a função é diferenciável, eu sei que o limite existe. Como o limite existe e ele tem que ser menor ou igual a zero e maior ou igual a zero, a única possibilidade, então, é que ele seja zero. Ou seja, o valor de f' de a é zero. Terminando a prova do resultado. Agora, o que é importante a gente falar é que o que o resultado diz é que se um ponto é máximo ou mínimo local, então a derivada vale zero. E não necessariamente vale a recíproca, ou seja, se a gente tem um ponto cuja derivada nesse ponto é zero, isso não significa que o ponto seja nem de máximo ou de mínimo local. O que pode ser visto no exemplo da função f de x igual a x ao cubo. Veja que a gente sabe que a derivada de x ao cubo, então, é 3x ao quadrado, e no zero a derivada vale zero. Porém, é fácil a gente ver, né, olhando pelo gráfico da função, ou a gente poderia ver analiticamente, que a função, o zero dessa função não é um nem máximo nem mínimo local, né, porque à direita os valores de x ao cubo são maiores e à esquerda eles são menores do que zero.
E note também que uma função pode ter um mínimo ou máximo local, mesmo que a derivada num ponto não seja zero. Isso se a função não for diferenciável num certo ponto. Por exemplo, a função módulo de x, a gente sabe que módulo de x é sempre maior ou igual a zero, que é o valor de f de zero. Então, zero é um mínimo local da função. No entanto, a gente sabe que a função não é diferenciável no ponto x igual a zero. A gente vai falar que um ponto x igual a é um ponto crítico da função f se ou a derivada no ponto A vale zero ou se a derivada nesse ponto não existe. Uma função vai ter um extremante local somente se esse ponto for um ponto crítico de f. Veja que se a gente tem um ponto crítico, não necessariamente esse ponto crítico é um ponto de máximo ou mínimo local, né, dada a função x ao cubo. Mas se a gente tiver um extremante local, necessariamente ele vai ser um ponto crítico. Ou a derivada dele vai ser zero, ou a derivada nesse ponto não vai existir. Então, se a gente está procurando por extremos ou máximos e mínimos locais, o que a gente tem que fazer é procurar os pontos críticos e depois verificar quais desses pontos críticos são pontos de máximo ou de mínimo. Ou seja, os pontos críticos são os pontos candidatos a extremantes locais. Então, primeiro a gente tem que verificar quais são os pontos críticos e depois verificar quais deles são extremantes locais. Para a gente terminar, vamos fazer um exemplo de verificar quais são os pontos críticos da função f de x igual a x elevado a 4 terços mais 4x elevado a 1 terço. Para isso, a gente tem que analisar quanto vale a derivada da função. Então, a derivada dessa função é 4 terços de x elevado a 1 terço mais 4 terços de x elevado a 1 terço menos 1, que seria menos 2 terços. Uma outra maneira da gente escrever essa função seria, então, 4 terços de x elevado a 1 terço, que multiplica 1 mais x elevado a menos 1. E aí a gente, então, pode analisar aqui a derivada. F' de 0 vale 0, se somente c ou x elevado a 1 terço vale 0, ou 1 mais x a menos 1 vale 0. A parte de dentro do parênteses vale 0 se só se x igual a menos 1. Já quando x é igual a 0, a gente vê que a derivada não existe. No ponto x não existe se x igual a 0. Ali eu tinha escrito errado, era f' de x. Então, os pontos críticos dessa função são, de fato, x igual a menos 1 e x igual a 0. Então, nós vamos terminar esse vídeo por aqui. No próximo vídeo, a gente vai trabalhar sobre máximos e mínimos globais. Veja que tudo que a gente falou aqui foi sobre máximos e mínimos locais. Nós estamos interessados em analisar numa vizinhança. No próximo vídeo, nós vamos estar interessados em analisar em todo o domínio da função f. Então é isso, até mais.